Eu não sei se eu ainda sei fazer isso, mas vamos lá. Hello! Oi, gente, não é Hello é lá no Insta. Eu tô até olhando no lugar errado. Oiê, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E quanto tempo, né, minha gente? Quanto tempo? Eu nem sei se eu tenho memória suficiente pra isso, mas enfim, resolvi gravar um vídeo, bater um papo aqui com vocês. Estou ineditamente com uma unha vermelha, que assim é uma coisa que muito raro acontece. E é isso. Isso aqui é muito estranho pra mim, porque é muito difícil eu fazer isso. Mas vamos lá. Gente, tô aqui me arrumando pra ir pro ateliê. Então eu vou tentar me arrumar o mais rápido possível. E resolvi papear com vocês. Eu queria fazer esse vídeo, mas eu já ensaiei pra fazer esse vídeo diversas vezes. E não consegui centralizar um tema pra começar a conversar, enfim. Então eu resolvi fazer literalmente, gente, eu decidi isso aqui, agora, aquela coisa assim, bem improvisada, bem vida real, pra matar a saudade de vocês, que eu estava de vocês. Então vamos lá. Eu não vou fazer passo a passo, falar das coisas da maquiagem, porque senão eu vou me enrolar e vou me perder. Já me troquei, preciso fazer uma maquiagenzinha, né, porque ninguém merece me ver assim, com esse surto de espinha que eu estou. Eu realmente dei uma sumida porque eu precisava de um tempo pra mim, pra me recompor. Durante esse processo de me recompor, o ateliê entrou como uma parte desse processo, sabe? Todo mundo tem seus momentos de altos e baixos na vida, e eu estive passando por uns momentos bem de baixo na minha, então eu não conseguia produzir conteúdo aqui pra vocês, não conseguia fazer as coisas que eu fazia, porque eu realmente fui assim pro fundo do poço. Eu não vou entrar em muitos detalhes, mas eu vou falar um pouco, né? Porque talvez alguém esteja passando pela mesma situação. Vou fazer uma misturinha de base aqui enquanto a gente conversa. Sabe quando você se perde? Que você não se reconhece mais? E tudo à sua volta, justamente pelo fato de você não se reconhecer, todas as coisas à sua volta deixam de fazer sentido. E se tem uma frase, que é uma frase que eu amo dizer, que tem que ter sentido pra fazer sentido, todas as coisas na nossa vida. E eu não tava vendo sentido nas coisas da minha vida. É um pouco pesado isso, né? Até. E eu precisei dar uma desacelerada e encontrar o sentido, porque a Letícia que eu sou, de fato, que vocês conhecem aqui lá dos primeiros vídeos e tudo, ela simplesmente sumiu. E eu não entendia por que ela tinha sumido, ela tinha desaparecido. Porque a Letícia que eu sou, ela gosta de beleza, ela gosta de estar antenada na moda, ela gosta de tudo que é relacionado ao belo, sabe? E aí, por um momento, eu me vi longe, assim, eu me vi sem me ver nessa coisa, sabe? Eu não me via mais como eu era. E aí eu realmente precisei dar uma recalculada na minha rota.
isso não é fácil, né? Eu estou em tratamento ainda. Eu fui diagnosticada com depressão até então, né? E ansiedade por transtorno pós-traumático. Eu tô rindo, mas rir assim também é uma forma que eu acho de fazer as coisas com um pouquinho mais de leveza, né? Então, aí, na verdade, esse processo já tem quase 2 anos e eu apareci aqui, tenho aparecido no YouTube ao longo desse processo. Muitas pessoas às vezes não perceberam, porque eu continuei, sabe, aquela musiquinha, continuei a nadar, eu continuei até onde fisicamente e mentalmente eu aguentei com as produções aqui. E quando eu já não conseguia mais encontrar nenhum sentido e não conseguia... É muito louco falar esse negócio de não conseguia, né? Chega a me dar um pouquinho de falta de ar pra falar sobre isso, porque vai dando gatilho, né? Então eu não conseguia sair do lugar, eu fiquei meio que travada, né? E isso é devido a circunstâncias da vida, que assim, não aconteceu nada grave, sabe? Tanto é que por isso eu tô aqui. Mas deixa eu dar um exemplo pra vocês. O exemplo eu acho que mais fácil pra eu tentar contextualizar isso é o seguinte: quando a gente faz atividade física, o nosso corpo libera vários hormônios. Noradrenalina, e vários outros. E enquanto a gente está fazendo atividade física, isso é sensacional, porque aí o corpo da gente produz aquilo e coloca a gente em estado de alerta e a gente consegue ter mais... consegue executar melhor, né, os treinos e tudo mais. Então, quando você pratica atividade física, que é uma coisa extremamente boa para a saúde, você libera vários hormônios. Só que a gente libera hormônios de todas as formas em várias circunstâncias da nossa vida. E os hormônios, dependendo qual hormônio, em que circunstância e tudo mais, esses hormônios nos adoecem, certo? Até aqui tudo bem. Eu acho que isso todo mundo sabe. Por isso que é muito falado hoje em dia que quem guarda mágoa, ressentimento, é muito propício a desenvolver câncer, né? Então, lá, eu acho que em Provérbios, eu não lembro qual que é o provérbio, mas em Provérbios já fala sobre isso, né? Que, por exemplo, a inveja adoece os ossos, né? E é porque o sentimento que você... o sentimento que tem dentro de você, ele faz desencadear vários hormônios no corpo. Então, se tá lá na Bíblia, em Provérbios, que a inveja apodrece os ossos, desde os ensinamentos antigos da Bíblia, a gente é alertado, é orientado que a gente tem que cuidar e vigiar dos nossos sentimentos. Então, até aqui, eu acho que eu consegui me fazer entender. Então, assim, quando a gente convive com algumas pessoas que têm alguns hábitos diferentes, que, vamos supor, você é uma pessoa que fala mal da vida dos outros, uma pessoa que é pessimista, que só reclama, que gosta de falar que as coisas vão dar errado, gosta de menosprezar o trabalho dos outros.
torce nitidamente para que as coisas dos outros não deem certo e tudo mais, com certeza seus ossos vão se apodrecer. E assim, quando você está com uma pessoa, cuidando de uma pessoa doente, se você não se cuida, você também adoece. E esse tipo de pessoa que tem esse tipo de cabeça, que fala sobre esses tipos de coisa, que é pessimista, que é invejosa, que todas essas coisas que ninguém gostaria de ser, né? Que ninguém aceita que pode ser. Você é a pessoa doente da situação. E quem está por perto deste tipo de pessoa, quem fica perto de pessoas doentes, quem precisa cuidar de alguém doente, se essa pessoa não se cuida, ela também fica doente. E é basicamente o que aconteceu comigo. Eu venho de um movimento onde, desde criança, né, eu fui criada pelos meus avós. Então, desde criança, embora eu tivesse uma realidade, não vou dizer difícil, mas assim, minha família é uma família bem de uma origem pobre. E só que assim, na minha família eu falo, eu até rio às vezes da situação, porque eu falo, minha família ninguém falava mal de ninguém, porque eu acho que não sobrava tempo de tanto problema que minha família tinha. Então esse negócio de ficar falando dos outros, de ficar cuidando da vida dos outros e tal, em toda a minha vida isso nunca existiu. E aí, conforme eu fui crescendo e fui tendo contato com pessoas que eram assim, por um momento, aquela coisa que eu acabei de falar, né? Quando você lida com pessoas doentes, você tem que se cuidar. Então, por alguns momentos da minha vida, eu estava cuidada, porque o cuidado aqui que eu falo é emocionalmente blindada, porque eu trabalhava, eu tinha contato com pessoas que eram pessoas que gostavam de levantar outras pessoas, que eram pessoas que queriam ver você crescendo, né? Pessoas que te admiravam e falavam pra você, nossa, eu te admiro por conta disso e disso. Eu também sou uma pessoa que quando eu vejo alguém, o trabalho de alguém, alguma pessoa, eu faço questão de falar o que eu sinto bem daquela pessoa. Enfim. E aí veio a pandemia e a gente meio que se isolou das pessoas, do mundo, né? No caso. E eu passei a parar de ter contato com esse tipo de pessoas que equilibravam o meu emocional, né? Então, assim, era meio que eu me recarregava, então eu não sentia os danos de conviver com pessoas que eram o oposto daquilo que eu era e eu acreditava. Quando a pandemia veio e eu precisei, né, todo mundo precisou ficar longe de todo mundo, e eu comecei a não ter mais onde me apegar, me recarregar socialmente, em quesitos de amizade e tudo mais. E aí a minha energia, o meu estoque de energia vital, de coisas boas, ele foi diminuindo. Porque esse caso que eu tô contando pra vocês é sobre a minha vida. É sobre manter relação, manter proximidade com pessoas que são tóxicas. E eu dei o exemplo da atividade física, por quê? Porque a atividade física, ela te libera vários hormônios. E as pessoas tóxicas, elas também te liberam muitos hormônios. Só que os hormônios que as pessoas tóxicas te liberam, eles são nocivos para a sua saúde.
Então, quando você fica ali ouvindo muita reclamação, tem pessoas que são tóxicas ao ponto de o olhar daquela pessoa, eu sei que muitas pessoas não vão acreditar, mas aí depende, igual eu falei, depende do nível do quão vitaminado, do quão cheio você está. No momento que eu passei por isso, eu estava vazia de mim mesma, sabe? E aí, quando você tem contato com pessoas tóxicas, acontece o mesmo de que quando você faz atividade física, só que o inverso. Você vai liberando hormônios que vão prejudicando a sua saúde. Por isso, pessoas tóxicas são chamadas de tóxicas, porque de fato elas provocam no seu organismo, elas provocam em você sentimentos ruins, e esses sentimentos ruins, seja tristeza, desânimo, procrastinação, medo, esses sentimentos ruins te fazem liberar esses hormônios que fazem mal para o seu organismo e, consequentemente, te adoecem. Então, é muito difícil lidar com pessoas tóxicas, principalmente aquelas que você não consegue riscar da sua vida e fingir que nunca existiram. Então, a toxicidade de pessoas é uma coisa que definitivamente adoece. Não é, quando fala que pessoas tóxicas adoecem, muitas vezes a gente pensa assim, pessoas tóxicas adoecem porque é uma coisa meio mística, meio holística, meio sei lá, de alguma coisa assim. Mas não, é justo fisiologicamente, né, é o que acontece quando a gente tem muito contato com pessoas que nos deixam tristes, que nos deixam para baixo, que nos desmotivam. Elas fazem as nossas células trabalharem de uma forma que elas não deveriam trabalhar. Então eu tive sim esse período que dentro de mim nada fazia mais sentido, por conta da toxicidade que vinha de fora. E aí eu fui murchando. E como eu disse, né, tem quase 2 anos que eu venho tratando disso. Só que chega assim num ápice que você precisa dar uma pausa, né, pra conseguir se restabelecer. Porque até quando você entende que você tá daquele jeito. Olha, eu tô até pipocando, isso aqui também é uma coisa que também acontece comigo. E falar sobre esse assunto dá vários gatilhos, né? Enfim. Então, quando você se dá conta que você tá daquele jeito, por conta de pessoas que você não controla, é assustador. É desesperador. Então, aí eu acho que é o momento que a gente cai mais, sabe, pro fundo do poço, porque você não tem poder de mudar as pessoas. E você gostaria muito que as pessoas enxergassem aquilo que elas realmente são, os danos que elas realmente causam. Só que isso não vai acontecer, porque as pessoas que são tóxicas, elas são doentes. Só que são pessoas doentes que jamais vão admitir que tem essa doença. Então, quando a gente ouve falar sobre Chernobyl e tudo mais, né, que são lugares assim extremamente radioativos e tóxicos, a gente ouve que não pode chegar perto, que tem que manter distância daquele lugar para não se contaminar. E o mesmo acontece com pessoas. E é muito triste isso. É muito triste, é muito difícil, você mexe com várias questões, né? Você tem que cortar assim, e cortando aos poucos contato com pessoas que te causam danos por serem tóxicas. E então todo esse processo foi o que desencadeou boa parte do meu sumiço. Bom, já deu 22 minutos que eu preciso correr, porque eu preciso ir pro ateliê. E eu vou levar vocês comigo e depois a gente continua esse assunto. Bom, cheguei aqui no ateliê. Aí agora eu vou dar um jeito no meu cabelo, porque não deu tempo de arrumar ele em casa.
E eu vou mostrar como que tá o meu lookinho pra vocês, que eu sei que vocês gostam de ver. Preciso dar um jeito nesse cabelo, né? Ó, coloquei aqui esse body. Esse body é da Shein. Essa calça aqui, que ela é da Zara. Mas eu acho que tem na Shein também. E esse mocassim, que é da Arezzo. Depois que eu coloquei ele, olhando aqui agora que eu cheguei, eu percebi que não tá muito harmônico, sabe? Mas é isso, tá confortável. Vou dar um jeitinho, prender meu cabelo aqui e já volto. Eu queria aproveitar o máximo de tempo pra conseguir gravar pra vocês. Enquanto esses assuntos, eles estão frescos na minha mente, sabe? Porque depois eles dão uma... Às vezes eles somem. E passando uma pastinha aqui pra dar uma boa assentada no meu cabelo. Eu nem falei pra vocês, né? Cortei o cabelo. Mas com certeza vocês perceberam. Gente, eu comprei esse body na Shein faz muito tempo e eu nunca tinha usado. E é o jeito que ele fica. Ó. Ou ele fica muito decotado, que é uma coisa que eu não gosto, ou ele fica parecendo esse negócio aqui, parecendo que é uma carçola. Mas é isso. Eu vou arrumar aqui o meu carrinho, que eu vou... Primeiro atendimento que eu tenho pra fazer hoje é o cabelo. Então, como eu tava dizendo pra vocês, a parte mais difícil, que é aquela, embora a gente vai trabalhando, né, tenha auxílio profissional nisso, porque todas essas coisas que eu tô falando pra vocês não são coisas que saíram da minha cabeça. São coisas que, tipo assim, mais de um profissional me confirmou, né? E aí você... A parte mais difícil disso não é você ter que contratar pessoas para cuidar da sua saúde mental porque outras pessoas estragaram. A parte mais difícil é o luto, né? Que dentro de tudo isso é chamado de luto, que é a parte onde você começa a cair a ficha de que, poxa, é isso mesmo e não tem o que eu fazer. As pessoas não vão mudar, que é isso que mais dói, é que as pessoas não vão mudar porque elas não se enxergam assim, porque se elas se enxergassem assim, elas não se comportariam dessa forma. Então essa parte do luto é a parte que eu acho que a gente mais desce ladeira abaixo. Pelo menos foi a minha parte que eu mais fiquei triste, porque foi a parte onde tudo começou a fazer sentido. Porque daí, antes era coisas tipo teorias da minha cabeça, né? Ai, você viu que fulano não se alegrou quando eu falei que eu tinha conseguido tal coisa? Não, é o jeito dele, dela. Ai, tá bom. Aí, porque assim, dentro da gente, as nossas células, elas também trabalham levando informação. Por um lado, a gente pode chamar de células, por outro lado, a gente pode chamar de Espírito Santo, para quem acredita em Deus. Enfim, a gente sempre é notificado, de alguma forma, que aquilo não tá certo. Só que assim, quando você acaba explanando isso, muitas vezes as pessoas que não enxergam aquilo da mesma forma, falam, não, o jeito dele, dela, enfim. Aí você conta alguma coisa, a pessoa não se alegra, que é uma coisa assim, porque é muito complicado, porque igual eu falei pra vocês no começo, eu vim de uma origem simples, né? Então, conquistar as coisas pra mim eu nunca, na minha vida, uma coisa assim que se tem alguma coisa que eu posso ensinar, podia ensinar pra alguém, era que nada é impossível, que tudo aquilo que você quer, você consegue.
Porque na minha vida sempre foi assim. Eu fui ensinada a conseguir tudo aquilo que eu queria de alguma forma. Seja com muito trabalho, independente de quanto uma coisa custe, enfim. O quanto aquilo realmente faria sentido para você, então você gastaria energia trabalhando, se dedicando para ter aquela coisa ou experiência, enfim. Então, quando eu conquistava alguma coisa, seja um título dentro de uma empresa, alguma coisa assim, eu contava, e eu via que aquelas pessoas não se alegravam, aquilo me deixava muito entristecida. E eu falava, gente, mas como assim? E aí eu comentava, né, vez ou outra, e aí me falavam, não, é o jeito deles e tal. E quando eu levei isso para profissionais, que os profissionais disseram que aquilo realmente fazia sentido, que não era sobre coisas da minha cabeça, aí que veio a parte do luto. Porque você quer que as pessoas realmente acreditem naquilo que você está falando. Mas quando aquilo que você realmente está falando é afirmado e você vê assim, poxa, é ruim mesmo, é aquilo mesmo que eu estava sentindo, não era coisa da minha cabeça, a pessoa realmente é assim. Aí vem o luto, a dor, a tristeza, porque não é fácil. Não é fácil esse tipo de situação. Porque muitas vezes as pessoas se colocam assim, eu vou te ajudar. Eu vou, né? Porque as pessoas querem te ver bem, mas nunca melhor do que elas. E o melhor é muito diferente para cada um de nós, né? O que a gente quer é muito diferente do que outra pessoa prioriza para sua vida. E tá tudo bem, só que tem algumas pessoas que têm esse tipo de patologia que elas não encaram assim, elas encaram fazendo fofoca, elas encaram trocando mensagenzinhas no WhatsApp, elas encaram defamando você mesmo, né? Elas não encaram como uma vitória sua, que elas viram de onde você saiu e onde você está ou pode chegar. Elas não querem que isso aconteça com você. E é muito, muito pesado isso, muito pesado. E é nesse momento, assim, que parece que o chão some, sabe? Porque muitas vezes as pessoas usam o fato de, não, eu quero te ajudar, eu quero te ver bem e tal, mas não é porque elas querem te ver bem, é porque elas querem ter acesso a pontos da sua vida onde elas jamais teriam se elas, de certa forma, não se colocassem à disposição por você. E aí você vê o tamanho da malignidade que existe, sabe? Tem até uma música que fala, Deus me proteja de mim e da maldade de gente boa, da bondade da pessoa ruim. Então, era como se eu vivesse em um mundo onde eu estava completamente deslocada, o problema era eu, né? E eu caí ladeira abaixo. Só que quando eu fui procurar ajuda de psicólogo, psiquiatra e fui jogar as coisas a limpo durante esse processo aí de quase 2 anos, aí que as coisas começam a se encaixar e você fica, poxa, realmente eu não sou doida, realmente essas coisas estavam acontecendo e realmente é isso que eu posso esperar desse tipo de pessoa. Lógico, talvez eu grave até um outro vídeo dando sequência nele, porque daí vocês vão falar assim, mas você tava sumida, e aí veio o ateliê e tudo mais. A minha psicóloga foi genial. Genial. Porque hoje eu tô aqui no ateliê, que é um lugar que eu jamais sonhei, de uma forma que eu jamais imaginei. E a minha psicóloga usou todo o processo de ir fazendo o ateliê, que era uma coisa que lá atrás eu sonhava, e um dia eu enterrei esse sonho e falei que nem eu maquiaria mais. Ela fez todo esse processo ser um processo de cura mesmo pra mim, de cura da minha
autoestima que tinha sido totalmente drenada, de cura para minha, de todo esse processo mesmo. Então, assim, fora terapia, medicamento, várias outras coisas, o processo do ateliê de me reconectar com aquilo que realmente é a minha essência, da beleza, da leveza, foi uma coisa assim que eu acho que dinheiro no mundo nenhum poderia pagar, sabe? Tudo isso que ela me fez fazer ao longo de 1 ano e meio, digamos assim. De 1 ano e meio eu estive no fundo do poço, aí eu me reergui um pouquinho, aí eu caí de novo e ela sempre ali e tal. Então, eu devo muito isso à ajuda que eu busquei, as pessoas que me ajudaram, na verdade, e sem dúvida nenhuma, se eu tô aqui hoje gravando esse vídeo pra vocês, falando de todas essas coisas que não são teorias da minha cabeça, que são palpáveis por profissionais que estão na área há anos tratando de assuntos como esse, eu só posso agradecer a Deus, porque em alguns momentos eu falei pra ele que eu não queria viver do jeito que eu tava vivendo, e se ele existisse, que ele me tirasse dali. E ele me tirou, mandando os anjos dele em forma de pessoas, em forma de tudo. Eu ainda estou em tratamento, né? Tem coisas que vão a vida inteira, porque eu até comentei em um vídeo que eu assisti esses dias que parece que foi uma mudança no meu DNA que aconteceu, que eu não me reconhecia mais. E realmente é isso que acontece, né? Porque como eu falei pra vocês, as células da gente vai sofrendo algumas interações, algumas intervenções que não fazem bem pra saúde da gente. E realmente a gente muda, não porque a gente quer, mas porque o padrão do nosso entorno favorece aquilo. E eu preciso correr, que minha cliente já deve estar para chegar, já eu volto. Bom, tô aqui agora, vou arrumar o carrinho. Eu fiz cabelo também, então vou arrumar as coisas aqui porque eu levo algumas coisas para casa para treinar em casa. E eu tenho uma cliente ainda. Aqui tem um espaço de tempo entre um e outro, por isso que eu achei que já tinha acabado. Mas eu fui conferir a agenda e não. Então, como eu falei pra vocês, é um processo de várias fases, né? Porque eu comentei que eu fiquei, né, nesse período que eu fiquei sumida e tal. Lógico que eu não fiquei sumida, assim, 100%, mas muito menos do que eu gostaria e sendo muito menos eu, né? E aí, dentro desse processo existem várias fases, né? Existe a fase que eu acho que é a fase do ódio, onde a gente sente que é isso tudo depois de que a gente se dá conta de que as pessoas são realmente o que elas são, né? Quando a gente se dá conta de que realmente as pessoas não torciam genuinamente, as pessoas conversam, falam de você pelas costas, as pessoas, enfim, na tua frente são uma coisa, nas suas costas elas falam mal de você e não desejam que você cresça e tudo mais. E aí vem a fase de aceitar que elas são assim, e essa fase dói, porque vem a fase de você querer que elas descubram que elas são, só que isso nunca vai acontecer, porque esse tipo de pessoa nunca consegue se olhar de verdade, se enxergar de verdade, então isso nunca vai acontecer com as pessoas que são desse jeito. E aí
vem essa fase que dura também um período, que você quer que elas enxerguem o que elas estão causando, que... Enfim, aí vem a fase do ódio, que você sente ódio mesmo das pessoas pelos danos que elas te causaram. E sentir ódio pelos danos que elas te causaram não vai resolver, não vai mudar elas, porque para elas são perfeitas, impecáveis, zero defeitos, nunca erraram. Então é aí onde você sente ódio e quer, sei lá, dar uma porrada na cara das pessoas, porque você fica assim, eu tô assim porque as pessoas causaram sentimentos negativos que me fizeram chegar aonde eu estou, porque tudo é químico, né? Os falatórios, a negatividade, tudo isso intoxica. E aí você quer que as pessoas, você fica com tanto ódio que você quer que as pessoas paguem por aquilo que elas fizeram com você. Tem a fase também da aceitação, né? Que você começa a perceber que não tem o que fazer, que é uma das coisas das primeiras frases que eu ouvi, que era quando um avião tá caindo, você não salva o outro, você se salva primeiro. Então não adianta tentar mostrar pra ninguém o que a pessoa é, se a pessoa não está a fim de enxergar o que ela é, de como os outros as veem. Então, do que ela causa, isso a gente que tem que estar a fim de descobrir. E quando o avião tá caindo, a gente tem que colocar máscara de oxigênio primeiro na gente para depois tentar ajudar os outros. Então, se as pessoas ao redor não querem ser ajudadas, não estão colocando máscaras de oxigênio para se salvar, significa talvez que elas não achem que o avião delas está caindo, né? E aí vem a fase do distanciamento, né? Que aí você tem que manter distância, né? Para poder se reequilibrar fisicamente, psicologicamente, emocionalmente, né? Então tem várias fases, digamos assim, de um processo árduo. Tô fazendo esse vídeo porque talvez eu desejaria muito que não, mas talvez tenha alguém aí passando por uma situação parecida e eu entendo. E eu não gostaria que você estivesse nessa situação. Se você chegou nesse vídeo, tá vendo? Se você tá na fase de sentir ódio da pessoa, acredite, ela vai passar. Se você tá na fase de querer culpar, acredite, vai passar. Se você tá na fase de querer mostrar que a pessoa tá errada, se eu puder te dar um conselho, não perca tempo em tentando mostrar para uma pessoa que acha que é perfeita, sem defeitos, que ela tá errada, que ela tá causando alguma coisa, que ela vai fazer você se sentir pior. Então, se tem alguma coisa que eu posso dizer, foque em você, cuide de você e mantenha a distância. Esse manter a distância eu sei que é muito difícil, porque existem vários círculos, né? Existem círculos no trabalho, existem círculos nas amizades, só que se existe esse tipo de círculo em amizades, o ideal é cortar mesmo e eliminar. Mas quando é no trabalho, quando é na família, que são os que mais têm capacidade de destruir a gente, o meu conselho é foque em você,
foque em cuidar daquilo que é mais importante, que é de você. E mantenha distância. Se não puder manter distância física, mantenha distância psicológica. Não se apegue, não converse, evite conversar, evite contato. Se afaste psicologicamente. É complicado. Depois de passar por isso, por essas situações de conviver com pessoas tóxicas, a gente nunca volta a ser a mesma pessoa. A gente dificilmente volta a confiar tão bem nas pessoas. Dificilmente a gente volta a ter a própria confiança em si que a gente um dia teve, se teve. São diversas as sequelas que ficam, mas a única pessoa que não pode desistir de você é você mesma. Porque se você tá aqui é porque tem um propósito para você continuar. Se você passou por algo parecido, sabe de alguém que tá passando ou passa, esse vídeo talvez seja um sinal para dizer: calma, tem jeito, só vamos ver qual é o melhor jeito. Isso não é simples. As feridas ficam muitas sequelas, na verdade. A gente não pode se dar por vencida, porque a maioria das pessoas que são tóxicas, né? Hoje está muito defasado essa questão do narcisismo, né? Mas as pessoas, muitas vezes, que têm esse nível de toxicidade, elas são narcisistas. A gente tem que entender que dentro delas elas são uma mentalidade de criança de 8 anos com a maldade de uma pessoa adulta. Então elas se emburram, elas se doem como se fosse uma criança de 8 anos, mas elas agem, elas difamam, elas maltratam, fazem todas as coisas que um adulto pode fazer para prejudicar alguém. Então é uma criança sem limites, né? O narcisista, digamos assim, bem grosseiramente falando, é uma pessoa que não tem autoestima, que não tem amor próprio. São pessoas realmente dignas da nossa misericórdia e não mais do que isso, porque se você se aproxima, essas pessoas tomam tudo o que você tem, incluindo a sua vontade de continuar vivendo. Eu sei que isso é pesado, mas eu não posso mentir. É isso, eu acho que chega por hoje. Vou terminar de arrumar as coisas aqui e, se tudo der certo, nos vemos em breve. Até os próximos vídeos.